Evento integrante da programação do projeto Vem Futuro, patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Serrede, Universidade Veiga de Almeida, Eletromídia, Sandec e Windsor Hotéis, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Porém, o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Evento integrante da programação do projeto Vem Futuro, patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Serrede, Universidade Veiga de Almeida, Eletromídia, Sandec e Windsor Hotéis, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Porém, o tempo, a consumir-se em fúria,
não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Entra. Mandela, trago visitas. Ah! Ela veio. Tata, faz tempo que queria vir lhe visitar de novo, mas ando cheia de coisas pra fazer. Dever de casa, ir à casa da Zura, ir à casa da Iô, brincar de corda, levar tigresa pra passear, responder todas as mensagens do celular, fazer rugby, natação. Ai, aprender uma nova dança. Tão ocupada essa minha neta. Por que você não aproveita o seu tempo, que é muito... Quem tem boca, vai a Roma. É porque fazer ei, som, ps, ps, é ruim, né? É verdade, está sendo muito criativo. Então é isso. Tá ouvindo agora? Tá te ouvindo? Estou me ouvindo, é melhor fazer ei, som. É o teste da live. Bom, tá ótimo. Adorei, gente. Obrigada pela exposição. Obrigada, viu?
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar com essa casa cheia, desse teatro que a gente tem tanto carinho. A gente vai falar sobre um tema que a gente precisa estar embarcado, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial faz parte da nossa história há alguns anos, mas acabou ganhando mais relevância e visibilidade com o ChatGPT. Eu falo sempre que, como Instituto de Inovação e Criatividade e de Responsabilidade Social, a gente tem o dever de fazer pesquisa, de disseminar conhecimento, de fazer parte da construção dessa nova história. Então, eu queria agradecer muito a Marina, que está aqui representando a Consumoteca, e vai estar compartilhando com a gente 5 tendências que estão mapeadas. A Marina é head do time de insights da Consumoteca e está com o Bruno também, e vai estar compartilhando parte da pesquisa, e, ao final, ela vai disponibilizar um QR Code. Se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade. Marina. Obrigada, gente. Deixa eu pegar. Posso seguir aqui? Bem, a gente sempre faz o teste antes. Eu acho que vai funcionar. Então, gente, hoje estou aqui em nome do Grupo Consumoteca para a gente falar, junto com essa parceria, né? A gente já é um parceiro de longa data aqui do pessoal do Futuro, do Museu 1, para falar desse tema que está em alta aí, né? A gente tem sempre alguma onda tecnológica que vem, teve o momento do metaverso, teve o momento da NFT, agora é da inteligência artificial. Mas com esse estudo aqui, acho que minha ideia é não trazer grandes respostas, mas provocações, para a gente avançar um pouco o olhar e entender que dessa vez não vai ser um hype, né? Não vai ser assim, igual, né, uma onda que passou. A coisa está aí, né? Isso vai impactar a gente. E como que a gente está interpretando e trazendo uma lente aqui para pensar esse tema. O Grupo Consumoteca, para quem não conhece, é um grupo aqui de pesquisadores que a gente, via antropologia do consumo, a gente faz pesquisas com marcas para orientar negócios na América Latina, para entender comportamento, para onde as coisas vão. E dentro dele a gente tem Trop, que é esse núcleo onde a gente se propõe a tropicalizar a tendência, né? Olhar para essas tendências que a gente vê aí, às vezes, vindo lá de fora, como se tudo chegasse, a gente tivesse que copiar, e a gente sabe que o mundo não é mais assim, buscando sinais para ver, de fato, como as coisas chegam, como elas aterrissam aqui. Então, tem uma metodologia nossa, que eu vou dar uma passadinha aqui, não vou dar aula de metodologia para ninguém, mas só para vocês entenderem melhor o estudo e como a gente chegou até os nossos insights. Então, esse tema chegou aí, né? Acho que todo mundo, em algum momento, em alguma roda de conversa nos últimos tempos, ouviu falar, cruzou com alguma coisa, usou, né? A Sara comentou do ChatGPT, botou a palavra inteligência artificial na boca das pessoas fora do mercado de trabalho, fora dos cientistas, né? A coisa ela entrou de fato. Se a gente pegar os últimos festivais de inovação que trabalham na área de estudo, de tendência, todos, nesse último ano, foram lotados de painéis com previsões e debates em torno da inteligência artificial. Inclusive, nesse meio, para quem está ouvindo falar disso agora, talvez seja surpresa, já tem até um pessoal com uma certa fadiga, porque tem um monte de debate que você senta lá, parece que a gente fica entre defensores, né, lovers e haters do tema, e aí a gente acaba caindo em debates éticos e não consegue sair dali, né? Acho que a gente fica meio com um certo desconforto. Como se o debate de inteligência artificial fosse a gente dizer sou contra ou a favor, né? O que é equivalente se há 20 anos atrás a gente estivesse debatendo se eu sou contra ou a favor da internet, né? É uma coisa muito ampla que atravessa a gente em vários comportamentos. Então, por que fazer um estudo, né, com a gente que olha para a antropologia do consumo, que olha para o comportamento? É um fato que, embora inteligência artificial seja um termo que, para quem não sabe, tá desde 1955 ele existe na comunidade acadêmica, nos estudos científicos, mas ano passado, de 2 anos para cá, a coisa vem crescendo, né? Tem um relatório de Stanford que todo ano eles mapeiam o crescimento, né, de alguns pontos de tecnologia em relação à inteligência artificial.
que eu vou chamar aqui de IA, porque eu vou ficar na versão gringa de AI, não, eu vou falar de IA aqui, porque né, a gente está no Brasil. E aí a gente vê que IA está crescendo quando a gente olha a publicação, quando a gente olha patentes, quando a gente olha uma série de estudos que estão feitos em evolução. Então, de fato, tem um olhar, tem um investimento para essa área que está crescendo. Só que, do nosso ponto de vista e do que a gente foi estudando, né, não são nesses festivais, nesses painéis com um monte de cientista ou com um monte de CEO de tecnologia que a gente vai saber qual é o futuro da IA. De fato, eles criam, eles veem até onde a tecnologia chega, mas são as pessoas que vão nos dizer, né? Quando a coisa vira na massa. Se a gente pensar que no ano passado, né, 67% das pessoas ao redor do globo já assumiam ter alguma compreensão do que é inteligência artificial. Claro que não estou falando de dar uma aula, explicar, porque a gente sabe que é um termo muito amplo, mas é sinal de que a coisa está chegando, né? E quando a gente olha no Brasil, isso é ainda mais alto. Então, as pessoas já estão ligadas nesse potencial que a gente tem, que eu nem vou entrar no super detalhe, né, que é nessa evolução de uma máquina que ela consegue interpretar, cocriar, fazer cruzamentos e conexões de uma maneira muito mais elaborada do que se fazia antes. E aí, a gente deu para um nome para esse estágio que a gente está vivendo, do que a gente chama de modo prompt, né? E aí, para quem não tem contato, aí prompt é o nome desse comando que a gente faz dentro da engenharia de computação, né? Da máquina, desse contato, desse comando, dessa pergunta que nunca é só uma pergunta e vem uma coisa pronta, né? É quase que um diálogo que você tem para conseguir o que você quer da máquina. E modo prompt é esse estágio onde a gente vê a inteligência artificial sair do laboratório, sair das empresas, sair só do cientista de dados e entrar na vida das pessoas no cotidiano, né? Da minha mãe, da pessoa que manda o bom dia no grupo do WhatsApp, ela também ter acesso e está testando uma ferramenta que eu estou falando de ChatGPT, que é uma IA generativa, ou seja, ela é uma ferramenta de conversa que ela consegue criar coisas, mas a gente está indo além disso, né? A gente está pensando em como as pessoas estão usando isso de forma intencional. Então, nos interessa ver como a cultura responde, né? Nos interessa saber que tem dupla sertaneja fazendo música sobre inteligência artificial, né? Nos interessa saber o que as pessoas estão descobrindo em relação a produto, se o Alok está falando do cachorro robô, se as pessoas estão acreditando na foto do Papa quando ele aparece vestido ali com uma jaqueta puffer que foi criada por uma inteligência artificial. É aqui que a gente vai descobrir, de fato, o que isso vai virar, né? Não só olhar para os especialistas. Então, é um fato que, para a gente falar de uma tecnologia tão potente, né, que Bill Gates já falou que, para ele, isso é um marco tão grande quanto a criação do computador ou da web, a gente vai ter interesse de mercado, a gente vai ter questão política, a gente vai ter questão ética, questão tecnológica, tem uma série de barreiras. Só que a gente sabe que o mundo não para, né? A gente não vai esperar ter o debate ético e ter a regulamentação para a coisa acontecer. Enquanto a gente fica debatendo isso aqui em fóruns pequenos, a sociedade e a cultura já estão tendo acesso, já estão se apropriando, né? Então, a gente está descobrindo os usos que isso tem. E aí, esse estudo que a gente faz de tendência, a gente fala muito de pessoas, mas não é ir lá diretamente falar para a pessoa, e aí, futuramente, o que você vai fazer com a inteligência artificial? Se perguntassem para a gente como a gente usaria as redes sociais anos atrás, a gente também não saberia dizer com todo detalhe, né? Então, a gente mapeia, a gente tem um painel de 21 variáveis, onde a gente segmenta categorias de sinais, né? Sinais que estão mudando na nossa cultura, que mostram para a gente que aquele assunto ele está crescendo na conversa, ele está crescendo no uso, ele está crescendo em pessoas que estão fazendo estudo sobre aquilo, né? Para daí a gente entender que aquilo está chegando, né? São etapas que a gente divide de imaginação, identificação e apropriação, né? É como se qualquer tendência para que ela vingue, a gente precisa primeiro imaginar. Não é à toa que boa parte das coisas que a gente vivencia hoje foram realidades nos filmes de ficção científica de anos atrás. Então, assim, alguém tem que imaginar para aquilo começar, né? Depois a gente vê como que as pessoas estão traduzindo aquilo. Então, a identificação. E a apropriação é como que isso chega aqui, né? Então, é olhando porta-vozes locais. Então, a gente vai olhar desde eventos, comunidades, estudos científicos, enfim, é uma série de variáveis que eu não vou passar uma a uma aqui em cada tendência, porque eu sei que vai ficar chato, mas eu já dou o resultado do que saiu desse balanço. E aí, ao longo da apresentação, vocês vão ver uns certos radares que eles estão divididos ali com alguns índices que a gente mede, né? E aí todos é normal que ainda não estejam altos, porque a gente está falando de tendência, onde a gente entende imaginação, é o que eu estou falando de global, né? De comportamentos que eles pegam o mundo inteiro. Identificação é quando eu olho quem está traduzindo isso, e apropriação é quando eu já vejo isso já está no mainstream, né? Já está em pessoas da grande massa tratando isso para a gente. E aí a gente chega
Então, em 5 macro tendências, vocês vão ver que eu não trago aqui o nome da tecnologia, é o modelo IA generativo, Large Language Models, enfim, IA generativa, redes neurais, tem um monte de nome aí. Se tiver alguém da área, vocês me perdoem que eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou trazer aqui para o comportamento, né? Para onde que a gente entra. Então, eu vou apresentar do que é mais emergente, ou seja, do que é mais latente, do que a gente já consegue ver sinais mais fortes, para a mais embrionária. E uma contratendência, porque a gente sabe que tudo no mundo tem um pêndulo, né? Tudo tem ali o lado do tá, mas e aí? E se alguém não quiser fazer isso? Então, o mundo ele é feito de oposições também. Então, tem também os movimentos contrários ao desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, como que a gente chegou nessas tendências, que eu acho que é um ponto legal até para a gente refletir? Cada um deles está apontando algum comportamento que independe se você usa a IA ou se você pretende usar. Ele é um comportamento que ele vai crescer na nossa sociedade. A gente estava conversando aqui em outro fórum mais cedo, é igual o Google, né? Depois do Google, a gente não é o mesmo. Até quem não usa o Google, né, que é o que é difícil hoje, porque isso gera um impacto em como você, né, se apropria das coisas. Então, se a gente pensasse, por exemplo, no Uber. A minha mãe, e eu imagino que vocês também, minha mãe, eu cresci ouvindo dela para eu nunca entrar num carro de um estranho que dirá aceitar balinha e água, certo? Só que em algum momento da cultura, o que o Uber entregou para a sociedade se conectava tanto com uma atenção que a gente abriu mão disso e preferiu, né, se render. Então, para a gente, quando a gente quer entender do ponto de vista antropológico se uma tendência ela vai vingar na cultura, a gente tem que olhar se ela resolve dor. O Uber resolve dor, porque a gente quer chegar nos lugares, né? Então, assim, eu não confiava no Uber e agora estou me declarando para ele. É sinal de que Uber podia ter sido inventado em outro momento. Podia, mas talvez naquele momento a cultura não estava pronta para ele. Então, os movimentos que a gente vai trazer aqui são como essas inovações estão resolvendo dilemas de cultura. Porque geralmente é onde a gente tem fricção cultural que a gente abre espaço para o novo entrar, mesmo que a gente fique resistente, mas a gente vai lá e não, vamos dar uma chance. E quando a gente vê, aquilo está mudando a nossa vida. E aí eu vou começar aqui, então, com a que eu falei que era a mais latente. Porque eu sei que todo mundo aqui, eu até agradeço quem está aqui, porque hoje em dia ninguém tem tempo. Né? Vocês estão todos aí, deve estar cheio de mensagem no WhatsApp, alguém manda um negócio acelerado, é no e-mail, hoje está sempre com uma lista, uma coisa para fazer. Então, a gente vive num mundo hoje onde produtividade, otimização viraram assim palavras-chave. A gente quer eficiência em tudo que a gente faz. Né? E a gente, quando falar de otimização num mundo onde a IA ela é padrão, a gente vai ter uma busca contínua cada vez maior por conta das ferramentas que a gente tem na nossa mão. Né? No nosso radar aqui, eu não vou dar super detalhes deles, mas a gente já vê alguns pontos já bem mais fortes, mas nos chama a atenção que a gente vive numa sociedade que, mesmo aí durante a pandemia, a gente não pôde parar de trabalhar, assim, com quem trabalhava de casa, é claro. A gente teve que se adaptar, criar 1000 recursos. E aí, life hack foi uma das palavras mais buscadas no ano passado. Né? O que é isso? É você buscar atalhos para tudo. A gente tudo quer saber um jeito melhor de fazer e de produzir. Então, no mundo onde a gente tem essa dor, quando chega uma ferramenta que se propõe a te entregar a otimização, a gente vai ceder em algum ponto. Né? Então, já é onde a IA está super entrando nas empresas, essa busca contínua por produtividade. Então, a gente está nessa mudança de mindset. Se houve algum momento onde a gente fazia tarefas que a gente entendeu que o computador ia passar a fazer, né? Principalmente quando a gente pensa ali, né, nas empresas, depois a gente fala, não, o meu smartphone consegue fazer isso. E o smartphone hoje ele faz tudo, menos liga. Né? Ninguém liga com o smartphone, ele é um microcomputador de uma série de coisas. Inclusive, para a geração Z, se você falar em fazer uma ligação, é o grande pavor que eles têm. Jamais ligue para alguém da geração Z, mande mensagem. Assistente virtual. Chegou algum momento que a gente entendeu, nossa, tem uma Alexa, tem uma assistente de voz que vai fazer a minha compra, que me diz o que falta na minha geladeira. Então, isso aconteceu. E a gente está nessa virada de agora entender, nossa, um GPT faz isso. E quando eu digo GPT, não estou falando só do modelo ChatGPT da OpenAI, mas é o nome da tecnologia, né? Que é esse modelo pré-treinado lá de conversa, né? Que é uma plataforma conversacional que ela tem um treinamento de máquina capaz de resolver questões, enfim, elaborar e criar coisas comigo. Então, a gente está descobrindo agora o que será que um GPT pode fazer. Já tem gente fazendo roteiro de viagem, lista de mercado, né? Você vai descobrindo no seu dia a dia o que isso pode fazer. E aí os especialistas chamam isso de mentalidade AI First Thinker, que é a gente começar a se ver diante de um problema complexo e antes de querer ir lá resolver, falar como é que uma IA
pode me ajudar, né? Qual é o plugin que eu vou usar? Um exemplo disso é que, alguns anos atrás, a gente descobriu o aplicativo do celular, né? E aí a gente ficava nessa. Eu acho que um aplicativo resolve. Eu quero beber água. Deve ter um aplicativo que me lembra de beber água. Eu quero resolver um problema de viagem. Tem um aplicativo. Eu viajei e quero descobrir os pontos turísticos de um lugar. Tem um aplicativo para tudo, hoje em dia, né? E a gente vai entrar nessa lógica com aplicativos de inteligência artificial. Tanto que a OpenAI, para quem não sabe, né, existe já até para quem assina o que eles chamam de GPT Store, que ela é como se fosse o plugin da Apple Store ou do Android, que as pessoas vão lá e você pode ter uma criação aberta e colocar teu aplicativo lá, você pode colocar o teu plugin. E hoje esse ritmo ali, 67 novos plugins estão entrando ali por semana nessa plataforma. E aí tem um plugin que é uma IA especializada em te ajudar a planejar uma viagem, a fazer uma análise cromática do que você faz, a citar artigos científicos. Outro dia eu precisava fazer uma linha do tempo de uma determinada temática que eu estava estudando, das Olimpíadas. Ele foi lá e ele criou em 5 minutos a história das Olimpíadas numa linha do tempo para mim. Então, eles vão se especializando em micro demandas e você vai usando. Então, tem já sites hoje que você vai lá e descobre qual é a inteligência artificial que me ajuda a resolver tal coisa. Então, as pessoas já estão usando e testando. E aí, quando a gente pensa isso em perspectiva global, é inevitável a gente não pensar que tem uma nova Big Tech que hoje ela é uma grande influenciadora, né? A gente estuda pra caramba como Meta, Google, Amazon, são empresas que hoje elas são grandes monopólios de poder no mundo e o que elas fazem interferem na nossa vida. E a gente entrou mais uma aí agora, né? Se a gente pegar a evolução, por mais que a gente pense, mas isso está numa bolha, mas o crescimento é muito rápido. Esse aqui é um gráfico que mostra o tempo que uma plataforma dessas digitais levou para atingir 100 milhões de usuários. O ChatGPT levou 2 meses. Né? O TikTok, que é uma febre, levou 9. Né? Então, é uma adesão muito rápida de pessoas se conectando com a ferramenta. Quando a gente olha isso no Brasil, é interessante a gente ver que o Brasil já é o 4º maior país usuário de ChatGPT. Né? A gente fica atrás de Estados Unidos, Índia e Indonésia. Claro que falar isso não quer dizer que eu estou falando, nossa, gente, os brasileiros usam muito o ChatGPT. A gente é o 4º maior usuário. Mas isso significa que 6% da população do Brasil está usando. Né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, geralmente são homens de alta escolaridade com mais de 30 anos. Então, é uma coisa que ainda fica localizada, mas está em grandes tomadores de decisões de empresa e pessoas com muito acesso e privilégio. Assim. Quando a gente olha com gente de geração mais nova, teve um dia que o ChatGPT caiu e entrou no Trending Topics do Brasil um monte de universitário falando, meu Deus, eu não consigo fazer meu trabalho da faculdade. Então, assim, como que foi criado outro dia? E você já acostumou com a ferramenta dessa maneira, né? E como que isso fica tão potente nessa linha. E aí, quando a gente fala de otimizar, não é só otimizar no trabalho, é sobre uma série de coisas. Então, hoje, personal bots, eles já estão sendo criados aos montes na internet. E quando eu falo de bot, não é só o bot de uma empresa que você entra lá, que eu sei que hoje você não gosta, que você vai lá e fala, quero tal coisa da Vivo. Aí ela não entende, aí ela fala, ligue 5, ligue 2. Ela não entende, você fala, quero falar com o humano. Não é desse estágio ainda. Mas são bots que as pessoas estão criando. Então, a pessoa comum, né? A pessoa ali que quando a gente chama de consumidor é a pessoa PF, não é a pessoa PJ. Então, tem um tênis da Nike que ele é sempre disputado. Ele abre uma fila e os consumidores ficam loucos. E aí os consumidores criaram um bot para hackear e ficar na fila. Então, imagina esses shows aí, Taylor Swift, que o pessoal dorme na fila, vira à noite. Você vai lá e consegue driblar um sistema e botar alguém no teu lugar. Isso é otimizar. Isso é esse pensamento de como alguém vai assumir o meu lugar para fazer isso mais rápido. Ou quando as crianças hoje entram no Roblox. Não sei quem tem filho, sobrinho aí, gente pequena, geração alfa, já ouviu falar de Roblox, que é uma loucurinha, que é uma questão de metaverso, enfim, são jogos que as crianças entram e interagem. E hoje uma criança pode chegar ali no Brasil e conversar com uma criança na China, porque tem tradução simultânea ali na plataforma, então ela pode fazer um amiguinho na China nessa questão de otimização. Ou quando a gente pensa em otimização na sua vida amorosa. Né? A CEO do Bumble, que é um aplicativo de relacionamento, tipo o Tinder, desse lá que você vai lá, dá match quem você vai sair, eles estão desenvolvendo, elas já estão debatendo, ter um dating concierge. O que é isso? É você ter uma inteligência artificial que vai treinar os teus gostos para conversar com outras inteligências para selecionar teu parceiro. Então, eu vou lá, eu treino a minha inteligência, tipo um processo seletivo, ela fica conversando lá de outras pessoas e ela fala, Marina, achei aqui uma pessoa dentro dos teus requisitos, vale a pena você sair com ela.
Isso é otimizar. É assim, não quero perder tempo com alguém que não vale a pena. Então, eu já vou lá perguntar, partido político, se fuma, o que faz, vida, se acorda cedo, se acorda tarde. Ela já vai perguntar tudo para a IA da outra pessoa e a gente vai sair. Se isso vai vingar, gente, isso tudo é um experimento que a gente está vivendo. Mas é a lógica de otimizar, né? Onde que eu vou ganhar e onde que eu vou perder tempo. Então, é sobre isso aqui que é importante a gente pensar. E aí tem um impacto muito grande no mundo do trabalho, que vocês podem já esperar para os próximos anos, que é essa ideia de empresas enxutas que você vai poder... E aí tem um lado triste também disso, que a gente pode problematizar, de otimizar mão de obra, né? Então, o próprio CEO da OpenAI está dizendo aí que a gente tem essas coisas de empresa unicórnio, né? Que é uma empresa lá que vale $1 bilhão. Ele já está dizendo que vai ter a pessoa unicórnio, que é uma empresa que sozinha ela tem suas próprias ferramentas e ela alcança esse valor. Ou empresas que hoje estão implementando o Chief AI Officer, né? Que é a pessoa que ela entra numa empresa para ajudar a fazer a coisa de ponta a ponta. O Vaticano já tem um Chief AI Officer, né? Acho que depois que aconteceu também a fake news lá do Papa, foi preciso, e ele já tem gente para lidar. Então, quando eu falo de eficiência e produtividade aqui, não é só pensar em como a gente vai usar ferramentas de eficiência, mas como a gente vai encaminhando para uma sociedade onde a gente também fica no drive de querer tudo muito rápido. A gente vai perdendo a paciência. Quem hoje você vai baixar um arquivo, vai baixar uma foto, 1 minuto. Você fala, 1 minuto, parece que vou morrer em 1 minuto, né? Você não tem mais a tolerância, ou quando alguém te manda um áudio longo, você fica, meu Deus, eu vou acelerar. Então, é sobre como a gente fica nesse mundo também, onde tudo pode ser otimizado, né? Sobretudo as crianças, que já crescem nesse mundo assim. E aí a gente vai caminhando para o segundo movimento, que é, se eu hoje estou usando a IA para otimizar, que é, ou seja, eliminar tarefas operacionais, repetitivas, que eu não quero fazer, ela também vai entrar, que aí é o tal do generativo da coisa, né? É quando ela cria a partir de um repertório que ela aprendeu de coisas que ela tem, né? A partir de um tal de aprendizado de máquina. E aí a gente vai falar de criatividade cocriada, né? Que é sobre uma nova maneira de você criar coisas, seja um texto, seja uma imagem, seja uma pintura, seja uma música. Então, a gente sempre viu a inteligência artificial entrando no trabalho de pessoas e profissões muito da área exata. A gente tinha ideia que o trabalho do artista esse não poderia ser substituído. E agora também ele... Não vou dizer que ele possa ser substituído, mas a gente já tem gente fazendo, máquinas fazendo esse trabalho de maneira equivalente, né? Então, essa aqui é uma tendência que ela começa a aquecer, mas ela não tem ainda a solução. A gente vê muito debate em torno disso, né? Mas ainda está ali em que ponto a gente vai chegar. Ela acaba se disseminando, porque a gente está num momento de sociedade também em que a gente está falando de era da imaginação, né? A gente passou nos últimos anos debatendo, a gente está na 4ª Revolução Industrial, onde se falou muito de como a gente gera informação e cataloga, e agora a gente quer poder imaginar, né? Não é à toa que, quando a gente olha as competências do Fórum Econômico Mundial, de quais são as habilidades do futuro, fala-se muito nessa capacidade de questionar, de criar, de você achar a solução onde não era ali, né, provável. Então, tem estudos também que mostram que os alunos, 65% dos alunos que estão no ensino médio hoje podem ter profissões que ainda nem existem, né? Então, a gente ainda está nessa coisa da criação do... Talvez você tenha que criar teu cargo. O que você vai ser? Qual vai ser seu papel no mundo? E aí acaba que, nessa questão de criatividade, muitos profissionais que trabalham nessa área já estão usando, e os que estão usando estão aprovando, né? Eles já estão vendo um potencial de ganho, de você, às vezes, conseguir dar uma ilustração para o que tem na sua cabeça. Né? Você pode testar mais caminhos, então ele, de fato, te potencializa de um lado, e ela entra como uma dupla, até porque quando você bota ali no prompt, aí cria uma música, nunca vem 100%. Você tem um briefing que você dá para ela, que esse briefing ele é muito seu, né? Cada um tem um jeito de fazer a pergunta de como aquilo funciona. Esse aqui é um ensaio fotográfico de um estúdio de design que fez uma campanha para uma ótica, e eles fizeram toda a campanha só usando imagens de inteligência artificial. Então, seria muito caro para o estúdio alugar, né, arrumar modelo, locação, tudo isso, e eles foram lá e fizeram. Agora, é interessante que eles não quiseram compartilhar a prompt, né, que é o que eles usaram. Eles falaram, nossa, a gente usou referências como ficção científica, Hitchcock, Safari, Paleta Rosa. Então, eles fizeram ali um briefing do que eles queriam e foram modulando dentro do Midjourney, que é um software que tem de inteligência artificial que faz isso, para chegar nesse resultado,
né? E aí a gente cai no maior debate para pensar criatividade cocriada, que é a gente vai ter que atualizar o conceito do que é ser autor de uma coisa, né? Só que esse debate não é novo. A gente está debatendo o que é autor há muito tempo. Se a gente pensar quando a fotografia analógica ela deu lugar à fotografia digital, também se debatia muito se o fotógrafo digital ele tinha um mérito de criação de um fotógrafo analógico. E a gente foi entendendo que não, peraí, autor não é só quem vai, imagina e produz. Autor é quem imagina o conceito, né? Quem domina a ferramenta. E a gente agora está indo para um lugar onde a gente vai entender que o autor é quem comanda a imaginação da máquina, é quem comanda o prompt, né? Porque se a empresa ali não quis... Eu não ia conseguir fazer o que a empresa fez aqui, né? Eu acho que tem que ter um saber, tem que ter um repertório, eu tenho que saber ali o que eu vou pedir para essa máquina de iluminação, se eu quero que ele faça Hitchcock, se eu quero que ele faça Almodóvar, eu quero ver qual vai ser a referência que ele vai trazer. E aqui, mas só que é um avanço muito disruptivo, porque essa imagem, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês aqui, é de uma pessoa que criou com uma máquina e ela nunca existiu. Ela parece uma fotografia, né? Mas ele criou um ensaio, que é a festa que nunca existiu. E ele foi fazendo ali um briefing para o Midjourney até chegar nesse movimento. E aí, eu vou dizer que quem é o autor disso aqui? Não tem fotógrafo, mas tem ele é o autor ou a máquina é autora, né? Então... esse é um momento que a gente não existe legislação, não existe nenhum concurso que vai definir, não existe, né, um verbete no dicionário que vai dizer até onde vá a criação humana, né? Isso é um debate que transcende a tecnologia. Então, recentemente, uma capa de livro que foi indicada a um prêmio de melhor ilustração do Prêmio Jabuti, ela estava na final e ela foi desclassificada porque descobriram que o autor ele usou, né, uma ferramenta do Midjourney para refinar a imagem. E ele ficou muito chateado e foi para a gente falar: eu criei a imagem, eu usei a ferramenta. Mas e aí? Até onde vai? Né? Até porque quando ela cria a ferramenta, ela está criando com um saber de uma gama de outros autores que estão misturados ali naquela máquina. Então, assim, é um debate que a gente sabe que tem questões jurídicas, tem questões filosóficas, são questões muito maiores. Mas, trazendo isso para a apropriação, é interessante a gente pensar em como essa criatividade cocriada torna mais acessível para pessoas comuns imaginar e produzir coisas. Então, no Brasil, aumentou em 60% o número de pessoas que buscaram generadores de meme. Sabem que meme é um negócio bom no Brasil, com o IA. Então, as pessoas ficam produzindo vídeos, historinhas, com formas de você botar ali uma animação de inteligência artificial. E o TikTok, hoje, ele é um grande celeiro, impulsionador disso. Tem várias páginas de humor hoje no TikTok, de gente que cria história com o ChatGPT. E eles fazem pequenas anedotas. Tem até essa página aí, quem quiser dar uma olhada, o Yoda Gangster, que são historinhas que as pessoas vão criando e vai viralizando. Enfim, você vê pessoas do Brasil profundo interagindo ali com essas histórias e essas imagens, né? E aí, com isso, a gente vê uma autonomia e uma possibilidade de criar, onde no consumo a gente vai ter uma personalização das coisas com muito mais facilidade. Então, de repente, você pode criar... Você quer fazer um perfume? E você pode customizar a fragrância do jeito que você quiser, porque com o software que faz a combinação, a empresa consegue entregar para você, né? Ou você tem ali uma live shop que está rolando, tem uma também agora que criaram, que é um de drink. Então, a empresa de drink ela faz um live e ele cria um drink customizado com as coisas que você, né, gosta. Então, quem é o autor desse drink? A gente não sabe, né? Assim, sou eu, é a máquina, mas as pessoas estão criando. Todo mundo quer uma chance de personalizar, né, nesse mundo que todo mundo quer tudo muito customizado. E aí, pensar esse papel da criatividade é ver isso, onde as pessoas, independente de já estar aprovado ou não estar aprovado, para onde isso vai? Né? Como que a gente já consegue ver esses usos aí tendo alguma finalidade? Teve o lançamento do filme da Barbie no ano passado, né, que foi um grande viral, e aí tem um publicitário que fala muito, inclusive ele dá aula de inteligência artificial nas redes, que é o Felipe Pacheco, e ele criou como seriam casas de boneca da Barbie feitas por arquitetos brasileiros, né? Então, você tem a casa Artajo Jurado, tem a casa Oscar Niemeyer. E aí é interessante, porque, né, às vezes teria um trabalho que alguém teria que para fazer e manipular essas imagens, que com o aprendizado que a máquina tinha de referência de cada um desses profissionais, óbvio que ele depois contou, não é de primeira, né? Ele foi refinando a máquina, dando os inputs, e essa imagem viralizou, né? Então, acho que isso é importante para a gente ver essa facilidade, essa agilidade que a máquina tem de criar algo, de dar vida para algo que vai se conectar
com as pessoas, isso aciona esse lado da criatividade. E isso vai para o lado da tragédia também, porque a gente teve a tragédia do Rio Grande do Sul agora, e essa aqui foi uma imagem que tem uma pesquisadora de tendência, ela postou no Instagram dela, mostrando como seria a cidade de São Paulo, né, se tivesse passado pela tragédia. E essa imagem viralizou. E ela fez um post com uma reflexão de, olha, essa imagem viralizou muito mais do que várias imagens reais dessa tragédia, né? Então, ela falou, eu usei aqui uma técnica que eu vi numa palestra de como que eu uso a inteligência artificial para mobilizar as pessoas, né? Então, para você criar a realidade, simular situações em que você pode conectar e gerar o gatilho da empatia, né? Então, e se fosse com você? Então, essa aqui... Você, para produzir uma imagem dessa, dava muito trabalho. Então, qualquer um hoje pode estar numa situação onde vai lá e produz uma imagem de simulação. O que leva a gente para falar, então, de como a inteligência artificial também tem ido para o lado do tal da coisa do ser mais humano, né? Tem muita gente que fala, o mundo com a inteligência artificial vai sobrar tempo para a gente ser mais humano. Não sei se é verdade, porque o capitalismo ele está aí, né, para fazer a produtividade, está sempre preenchendo a gente. Mas o fato é que a máquina está ficando mais humana. Se não está ficando mais humana, ela está entendendo melhor os humanos. E é aí que a gente entra num território muito delicado, que é o da empatia programada, né? Que é hoje, quando você fala ali com o chatbot, você sabe que é um robô. Porque a gente sabe que ele não te entende. Você liga para reclamar. Tem empresas que você quer falar com o humano, você não consegue. Aquilo fica, né, caindo num lugar que não está tão eficiente. Mas a coisa está evoluindo para um lugar onde a gente, em algumas situações já rolam, mas muito em breve vai ser comum, você não distinguir se você está falando com um humano ou com uma máquina. Né? Porque a máquina já chegou nesse lugar de aprendizado onde ela vai entender as nuances. Hoje ela fala de um jeito que você sabe, isso é robotizado, né? Mas ela vai começar a pegar ali o duplo sentido, vai pegar ali as nuances da coisa. E aí essa aqui ela é uma tendência interessante porque, em termos de imaginação, ela não avançou tanto na vida real, mas a gente está imaginando isso como sociedade há muito tempo, né? Quantos filmes a gente não tem do robô dominando, ou da gente se apaixonando pelo robô, o robô que passeia com a gente. Então, tem muito disso da imaginação do mundo. E quando a gente pensa, inclusive, em sociedades asiáticas, isso é uma realidade muito mais forte, né? Lá fora, essa coisa do robô num lugar de sentimento, ele é muito mais forte. No mundo ocidental, a gente vem do robô assim, o robô aspira minha casa, robô aspirador. Ele não é o robô meu amigo. Só que quando a gente olha aqui, esse gráfico ele mostra o número de produções cinematográficas que aumentaram na última década sobre essa relação humano-máquina, né? Então, a gente está imaginando mais isso. Então, é disso de que a gente está querendo também levar isso muito em breve para a realidade. Tanto é que, se a gente pensar que o filme Her, ele é de 2013, né? Então, assim, uma década depois, a gente viu a voz da Scarlett Johansson, né? Que foi a atriz que estava lá no filme Her, que foi icônico, da voz lá, da assistente de voz. A empresa tentando usar a voz dela, ela não quis em primeiro momento, depois eles simularam, porque ela é uma voz que conecta, ela é uma voz envolvente, em como ela consegue criar ali um gatilho emocional com a máquina, né? Então, muito do que a gente viu no filme está chegando na realidade. E aí, essa tendência ela pode talvez parecer meio freaky quando a gente pensa nessa questão de alguém se relacionar com uma máquina. Mas a gente vive num mundo onde os humanos não estão se entendendo com outros humanos, né? As relações, dos vínculos, eles estão cada vez mais difíceis, né? A gente vive numa epidemia de solidão, né? Tem uma série de dados que mostram que, principalmente a geração millennial, 1 em cada 4 deles se sentem solitários, 72% se sentem ansiosos em situações sociais. Então, a gente tem espaço para que a tecnologia entre. Não estamos dizendo aqui se é um espaço bom, mas tem esse espaço, porque a gente está falando de amizades de baixa manutenção, né? As pessoas não estão conseguindo manter os amigos, assim, né? Não conseguem estar ali. Então, você ter uma relação com outro demanda. E a máquina não. A máquina está ali, ela fala o que você quer do jeito que você quiser. O ChatGPT ele já tem voz. E se eu quiser que eu todo dia fale, acordo de ChatGPT e ele fale para mim, olá, Marina, você é linda, maravilhosa, perfeita, ele vai falar. Tem pessoas que precisam ouvir isso, não importa se é de uma máquina, né? Então, isso entra nesse lugar. Ou imagina uma criança hoje que cresce com uma voz em casa, que ela pergunta tudo, que ajuda ela a fazer dever de casa, que ajuda ela a dizer se o tempo está bom, a botar a música favorita dela. Como é que ela vai, né, ter essa relação com essa voz? Assim, ela já conhece o mundo dado dessa maneira, né? Então, o que a gente está falando aqui é, sim, a gente começou interagindo com máquinas. Hoje, a gente conversa com as máquinas, isso já é uma realidade, mas a gente está indo para um lugar de relação.
que é quando você tem um histórico, né? Que é quando a máquina ela vai ali para um passo à frente do que você vive com ela. Como é que você vai para uma relação com uma máquina? Quando você tem histórico e memória. Então, o ChatGPT, muito recentemente, isso é de um mês para cá, ele tem memória. O que isso significa? Ele lembra tudo que eu já perguntei para ele. Então, ele lembra que semana passada eu fiz tal coisa, como que ele gosta que, né, como que ele tem que me chamar. Isso é um dos sinais que vai construindo uma relação que sai daquela coisa robotizada, né? Não é à toa que as pessoas já ficam lá no Twitter falando que dá bom dia, por favor. Muito obrigada, ChatGPT. Tem gente que fala, se você pedir com jeitinho, ele entrega melhor. Então, assim, se é verdade ou não é, a gente, quando você pede algo para a Alexa, você fala, obrigada, Alexa, você é muito gentil, você conversa com a máquina. Então, a gente vai borrando esse senso, né, do humano. Hoje já existem vários aplicativos da inteligência artificial entrando em lugares onde a gente é muito vulnerável. O que é isso aqui? Breakup Buddy. É um aplicativo para ajudar quem está passando por um término de relacionamento. Então, digamos que você terminou, você está na pior, seus amigos não te aguentam você ficar desabafando e falando do teu ex. Aí tem a inteligência artificial que fala, olha, hoje eu pensei nele, naquela música. E aí a inteligência artificial é treinada para te ajudar a superar. Ela te indica vídeos, músicas. Ela faz um tracking das suas emoções. Hoje você teve uma recaída, mas amanhã você vai melhorar. Então você fala, vou ligar para o meu ex. Ela não deixa, ela programa teu celular. Então, assim, as pessoas estão identificando lugares, né? Onde um humano talvez não resolva, as pessoas já estão criando possíveis soluções. Ou o que você vai começar a ver acontecer é produtos com essa interface friendly, né? Tudo com uma cara de robozinho. Então, a gente vai começar a ver tudo com aquela cara que, que bonitinho. Então, os Estados Unidos já tem robô delivery, né? Que vai levar tua comida. Aí você olha para ele, você acha ele fofinho, sabe? Você nem fica com pena que não tem humano ali no lugar dele, né? Então, tem essa estratégia. E aí a gente olha isso e parece muito coisa de ficção científica, mas quando a gente vai para a apropriação, a gente viu que no Brasil, o tanto de 273% foi o número de artigo publicado em portal, em revista, da gente já falando de relação humano com máquina aqui também. E aí, não sei se vocês viram, em fevereiro, o Alok fez o chá revelação do cachorro novo dele, né? Porque agora tem revelação para tudo. E aí, o novo pet da família dele é um pet robô. E ele fez o videozinho lá, ó, com drone, a máquina vai e aparenta. Nesse dia, teve um pico de 150% de buscas no Google no Brasil sobre o pet robô. Então, assim, quando a gente vê uma personalidade local, uma coisa é quando você vê no filme de Hollywood. Quando você vê um cara... Hoje é o Alok, amanhã é a Suzana Vieira, sabe? Assim, daqui a pouco é o Luciano Huck. As pessoas vão falar, nossa, aí você vai na Shopee, vai ter a cópia desse cachorrinho. Então, não vai ser igual, mas a gente já vai na Shopee hoje e já tem uma série de produtos que vão tentando reproduzir essa lógica. E aí tem gente que, nesse pensamento pragmático, melhor coisa, se o seu filho está querendo um pet, não vai sujar, não vai ter que levar, né, para fazer necessidade, não alimenta, ele vai ali interagindo com a família. Então, parecia coisa freak, mas a gente está muito perto dessa realidade aqui. E aí, isso abre um debate que é pensar um novo modelo de relação. Porque se você tem uma relação, né? Eu estou o tempo inteiro falando de relação com a máquina, mas a gente sabe assim, relação com máquina não é igual relação com gente. Tem que dar um nome para isso. A gente ainda não tem... Isso está começando a ser estudado agora. E aí tem uma ferramenta uma plataforma chamada Character AI, que fica ali meio no submundo da galera mais geração Z da internet, que você vai lá e você cria bots de conversa. Então você pega um personagem, Super Mario, eu amo Super Mario. Você pode ir lá e conversar com Super Mario. Alguém foi lá, treinou a personalidade do Super Mario. Estou falando aqui de jeito muito leigo, tá, gente? E você vai lá e conversa. Tem o chatbot do Sócrates, do filósofo. Tem o chatbot lá do que você quiser. E aí, você, às vezes, é fã de uma personalidade, você vai lá e conversa. Só que um psicólogo australiano resolveu criar um chamado Psychologist, né? Então, ele criou um terapeuta. E um monte de gente da geração Z começou a ir lá e conversar com o tal desse terapeuta, né? Então, hoje, essa é uma das plataformas que mais bomba ali dentro. Já tem 3,5 milhões de visita mensal de gente conversando com esse terapeuta. Não estou falando aqui que isso substituiu a terapia ou que a OMS ou algum órgão, né, já liberou. Mas tem gente hoje, principalmente das novas gerações, que está ficando à vontade para falar com uma máquina, né? E aí também tem toda a questão de
O quão preparado está esse terapeuta para falar? Não vou entrar nesse ponto, mas tem gente ali indo se abrir com a máquina, né? E aí, com isso, a gente vai ter debates, enquanto sociedade, muito forte em relação a que novas relações são essas que a gente está construindo, né? Tem uma pesquisadora, que é a Esther Perel, que ela é psicoterapeuta. Todo ano ela vai no SXSW, que é aquele evento de inovação que tem nos Estados Unidos. E ela fala muito de intimidade artificial, né? Que é um conceito que a gente está perdendo a capacidade de se abrir com o outro humano e está guardando nossas vulnerabilidades para uma máquina, né? De abrir, de falar, de se conectar. Qual é o impacto disso nos nossos vínculos? Ela é uma super crítica disso. E a Sherry Turkle, que é uma psicóloga e socióloga que há muito tempo estuda a relação humano com máquina, ela também está falando disso e ela chama isso de relações simuladas. E ela fala que uma relação simulada não é uma relação. Só que semana passada, eu nem botei aqui, eu vi que tem uma empresa de holograma no Japão que ela faliu. E aí tinha um cara que era casado com um holograma, ele ficou viúvo. E ele está vivendo o luto. Os psicólogos estão estudando o luto dele, porque ele está vivendo o luto com uma pessoa que perde um ente querido. E aí? Né? A relação não é real, mas o sentimento de quem viveu com aquilo é o mesmo. Então, é um segmento novo aí que a gente vai ter que pensar, porque não tem nada elaborado e estudado para a gente pensar isso. E aí surge um mercado que a gente chama de AI Companion Market, né? Que é o mercado da companhia. São mercados de bots conversacionais. Eles estão indo para um lado que você pode ir para um lado meio mórbido, meio póstumo, que você pode pegar pessoas falecidas e criar, né? Tem até já serviço que agora a gente, antes de morrer, a gente vai ter que deixar o nosso testamento. Se você libera a tua imagem para algum ente querido seu, fazer teu bot, porque podem querer fazer um bot lá com a tua voz para alguém matar a sua saudade, você vai ter que se preocupar, porque já fizeram da Marilyn Monroe. Você só pode falar 20 minutos, porque eu acho que é uma brecha jurídica para que isso aconteça, mas você pode ir lá falar. Ou você pode ter o seu bot de estimação. Essa aqui é uma empresa que ela é a pioneira nisso. Eles têm já 10 milhões de usuários, que é a réplica, que você cria lá você paga mensalmente, você cria a personalidade, você pode criar até a árvore genealógica da pessoa, o que ela faz, o que ela trabalha, e conforme você vai falando com ela, ela vai aprendendo. Você cria uma relação com alguém que você fala ali na máquina. E tem a voz, inclusive. Então, você pode conversar, você fica ali né, numa relação contínua. E aí eu conto tudo isso, né? Mas chega um momento também que a máquina ela vai além só da nossa conversa, né? Que é a antecipação de tudo. Que é quando a gente vai ver que essa tendência, que ela é a mais fraquinha de todas, porque a gente não está debatendo muito ela. Mas lá no nosso radar, ela está assim. Sabe aquilo que está acontecendo? E quando a gente se dá conta, olha só o que a gente está fazendo. Hoje, muitas vezes a máquina ela já está dizendo para a gente o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, para onde a gente vai, né? Tem todo um debate sobre privacidade em torno disso, mas é o que a gente chama de IA preditiva, né? Tem a IA generativa e tem também a camada que é como você consegue trabalhar previsões. Então, se você olhar aqui como radar, ele não tem nenhum vermelhinho ali que está super forte, mas a coisa tem potencial para vingar, porque a gente vive num mundo de ansiedade, a gente vive num mundo onde as pessoas, né, tá nessa síndrome de pensar futuro, né? Pensar o futuro adoece a gente, porque a gente está, né, nesse momento de o que vai acontecer. Tem uma síndrome, né, tem todo ano se cria uma palavra de tempo em tempo, né? Teve a época do FOMO, que era o Fear of Missing Out, que é o medo de perder algo. Agora tem o FOBO, que é o Fear of Better Option, que as pessoas estão com medo de tomar decisão. Porque a gente tem um mundo com tanta possibilidade de tudo, que cada decisão que você toma, você sente que você está tomando, você está perdendo. Você não pensa no que você está escolhendo, você está pensando no que você está abrindo mão. Então, é por isso que hoje, em jornada de compra, a gente estuda isso. As pessoas estão pesquisando muito mais produto, né? E não é à toa que todo mundo deve ter um produto no carrinho de compra, que você bota lá, olha e fala, não vou comprar dessa vez, vou esperar mandar um cupom. Não vou, não sei, vou ler, vou olhar mais um review. Então, nesse mundo onde você tem que tomar muita decisão, de repente, quando uma máquina te conhece bem, sabe, né, o que você gosta, você vai aceitar. Esse papo de, mas a minha privacidade vai ser velada. Eu aposto que todo mundo que entra no site está lá, aceitar o cookie. Você aceita o cookie lá, que ninguém sabe direito o que é esse cookie, você está aceitando para ter acesso à informação que você quer acessar, né? Então, antecipação de tudo é o preço que a gente tem, né, vai pagar para... A gente entrega nossos dados, nossa privacidade, em troca de comodidade e previsibilidade, né? Em troca de uma máquina que, de repente, ela me avisa que acabou a comida da minha geladeira, ela já sinaliza ali, ela fala, quer que eu encomende na Amazon ali? Ela já, sim, o cartão já está ali, aperta um botão e já vai chegar na minha casa.
Isso é muito bom por um lado, mas por outro a gente vai, né? Aí os psicanalistas, não sei se tem algum aqui que piram, porque o desejo para onde vai, né? Se a máquina já me diz onde que eu produzo, onde que eu conheço novo, onde que eu vejo o que eu quero, o que estão me apresentando diante disso tudo. Então, essas antecipações, elas parecem bobas quando a gente fala, a casa conectada. Mas elas já estão acontecendo. Então, se a gente pensar no e-mail, quando você vai escrever alguma coisa, no início, eles completavam a palavra. Quem nunca escreveu algo no Google, o Google vai lá e completa. Hoje, ele completa o texto. Tem uma ferramenta chamada Smart Compose, que o Google já fez um estudo de quanto que as pessoas utilizaram 1000 vezes mais o e-mail depois que eles fizeram. Então, ele escreve o texto para você, né? Então, ele melhora ali. Então, quantas vezes você já respondeu alguém numa plataforma e a resposta automática já apareceu? Às vezes, nem o jeito que você falaria, mas ela já entrou. E isso está aprimorando cada vez mais, né? Ou quando a Netflix te diz o filme que você vai gostar. Né? E aí você gosta, porque você fala, nossa, ela conhece o meu gosto como ninguém. Quem não compartilha uma conta de Netflix com algum familiar, aí alguém vai usar a tua conta e você fala, não usa minha conta não, que você vai estragar meu algoritmo, porque vai ficar mostrando coisa que eu não gosto, porque a gente já gosta do algoritmo treinado ali para o nosso gosto, né? Ou do iFood, que sabe ali a hora que você quer comer, e eles já vão fazendo aquelas notificações customizadas. Então, pensar em antecipação de tudo tem 3 estágios, né? Então, primeiro, a máquina detecta nossos padrões, conhece a gente, né? Mostra e antecipa o desejo, né? Analisa a tomada de decisão e fala, você vai gostar desse filme, ou por que você não opta por esse produto, ou você vai contratar um seguro de carro, e o seguro ele vai dar o preço conforme você dirige, né? E não sobre aquilo da estatística lá, que eles colocam o preço do carro. Só que a gente vai caminhar ainda para uma terceira fase, que é a máquina, né, como extensão do teu corpo e da tua casa, que é quando a gente não vai pensar só no smartphone, mas tudo muito conectado. A gente já está fazendo isso com a Alexa, mas a gente ainda usa pouco do que a Alexa pode oferecer, né? E hoje tem toda uma indústria estudando para botar mais gadgets conectados à internet para entrar na nossa casa e na nossa vida. E aí eles vão treinando detectando emoções também, né? Então, o New York Times hoje já está fazendo anúncio baseado na emoção da pessoa. Então, você está no mood aventureiro, você está no mood... Aí, você está no mood aventureiro e eles entenderam isso, eles vão te colocar um anúncio de carro de aventura lá, de rally, sabe? E eles estão sentindo que eles estão tendo uma efetividade maior com esse tipo de modelo baseado em emoção. E aí a gente vai se abrindo para certos gadgets nessa questão de experimentar com essa vontade de antecipar. Então, tem esse anel chamado, que é né, a gente teve o smartphone, já tem bastante do smartwatch, e agora é o anel. E aí, lá fora, é o Oura Ring, que é esse anel que mede coisa da sua saúde, diz de seu ciclo menstrual, ele fala um monte de coisa que você vai se entendendo mais, e as pessoas estão usando. E é interessante a gente ver, quando olha em apropriação, que tem um termo no mercado chamado grey market, que ele não é uma indústria pirata, mas ele é uma indústria que ele não é oficial. Então, assim, produtos que estão lá na Shopee, sabe, que você não sabe muito a procedência ali, eles são grey market. E ali está crescendo bastante o uso de wearables de venda no Brasil. Então, as pessoas estão comprando e estão experimentando uma série de coisas que entregam comodidade para você, que entrega gente para medir sono, para medir passo, para medir um monte de coisa, né? Então, a gente já está se abrindo. Parece uma realidade muito ciborgue, mas já está acontecendo. E aí, no mundo do trabalho, ou na educação também, em vários lugares, a gente vai começar a ver o recurso da vigilância emocional, que também tem toda uma questão ética muito forte. Mas na China, por exemplo, essa coisa da antecipação, eles já conseguem ver a emoção das pessoas e ver se um funcionário está com sobrecarga de trabalho, se ele vai ter um burnout, ou se você está numa fábrica e você vai ter um acidente de trabalho. A gente já viu algumas empresas que estão testando em sala de aula, que as crianças estão ali, e aí, por um lado, os pais podem monitorar e ver como ficou a emoção da criança ao longo da semana, podem monitorar o que os professores estão fazendo, né? E você ter ali uma documentação emocional de como as crianças estão. Isso vem também para o consumo, né? Então, o Walmart ele testa muito, né? Uma marca de varejo americana que testa muito dessas soluções. E aí eles já criaram um aplicativo que você não vai lá e fala, eu quero um Doritos. Você chega lá e fala, olha, você escreve lá, eu vou fazer uma tarde de futebol na minha casa. E ele te sugere tudo que você pode comprar. Então compra snack, compra isso. Olha, está muito calor. E ele te sugere tudo que você pode comprar. Então, é essa questão da antecipação
dando o máximo de comodidade, né? Ou então, eles já estão usando antecipação quando você está numa loja e tem uma fila e eles detectam que alguém está ficando muito irritado. Aí o gerente recebe um aviso, olha, vai lá falar com essa pessoa porque a gente está monitorando. Eu sei que aí abre um debate ético muito grande, porque é onde essa detecção, o quão precisa ela é, o quanto que ela é positiva, né? O quanto que as pessoas também não vão usar isso de dados para fazer outras coisas. Mas é aí que a gente entra na última, que é a contra-tendência, né? Porque eu falei um monte de coisa aqui, você fala, nossa, incrível, né? Não tem efeito colateral, né? Nada disso é problematizado. E aí não dá para a gente falar que tudo isso é muito lindo e que não tem também um lado que a gente chamou de rejeição algorítmica, que é esse lado também de, num mundo onde a inteligência artificial ela vai entrando em tudo, vai ter um resgate do que é muito humano, porque a gente, né, igual hoje, quando você vai, as pessoas falam assim, preciso fazer um detox digital, vou para a montanha de propósito, fugir da internet. Então, vai ter esse momento que, assim, eu quero algo muito humano. E de ter uma rejeição mesmo do viés algoritmo, da ansiedade, para onde vai a máquina, né, dessa cabeça de pensar humano. Isso vem em várias facetas, né? Porque pode ser diante do momento que você fala, caramba, meu emprego vai mudar, né? Então, fala-se muito, não vai mudar, porque a gente vai ter que trabalhar com a máquina. Vai mudar o seu escopo de trabalho, mas algumas profissões, de fato, já estão sendo revistas, né? Teve a greve em Hollywood dos roteiristas, os dubladores. Os dubladores já é uma área que está sendo extremamente impactada. E aí, você tinha pessoa com toda uma formação. E aí, hoje, já tem uma máquina, você tem lá um time de dubladores, você pode ter lá uma pessoa que vai fazer a finalização. Então, tem, de fato, esse medo. Ou esse medo de ter que se preparar, né? Vão monitorar quem eu sou no meu trabalho, eu vou ter que lidar com uma máquina. E essa questão da gente não viver mais no mundo do ver para crer, né? A gente cresceu ouvindo, não, eu preciso ver com os meus próprios olhos para acreditar. E hoje eu posso ver algo e ainda assim não ser real, porque pode aparecer um vídeo do William Bonner na tua timeline te recomendando um produto, te dando uma notícia que ela é falsa, ela é manipulada, né? E aí, quando a gente pensa em cenário eleitoral, é muito perigoso, né? Porque as pessoas podem produzir verdades que você olhou ali, e aí a gente sabe que tem um viés emocional que, às vezes, traz uma coisa que você já tende a acreditar, e aí a gente tem uma proporção muito perigosa. A prova disso, talvez esse aqui foi o primeiro viral de inteligência artificial do mundo, foi quando o Papa apareceu com essa jaqueta da moda aqui. Isso aqui foi tão real, alguém não checou, e aí saiu em vários agentes, veículos renomados de notícias. A Vogue postou essa foto. Olha, o Papa usou isso aqui. E isso foi criado. O Papa nunca usou essa jaqueta, né? Só que isso foi muito rápido, essa viralização de um monte de veículo usando, ninguém checou e deu no que deu, né? Teve recentemente a Kate Middleton também, as fotos lá que ela postou, né? Então, quando a gente fala de rejeição de inteligência artificial, tem um dilema, porque não é um movimento só, é um movimento descentralizado, porque tem ele relacionado a emprego, à saúde, a vieses, né? O quanto que uma máquina, quando cria alguma coisa, ela tem um viés. Você vai lá e fala assim, crie um CEO, e ela vai te dar lá ela te dá uma possibilidade, né? Ela vai te repetir padrões de sociedade que a gente está lutando para desconstruir. Então, tem uma série de pontos, mas só que isso fica muito, né? A gente teve até o movimento de pausar a inteligência artificial, que foi assinado por cientistas, o Harari, o Elon Musk entrou nessa também, mas assim, ele não avança, né? Porque as pessoas vão lá e se manifestam e a coisa segue acontecendo. Quando a gente olha a América Latina, o que é mais alarmante é quando a gente fala realmente nessa questão da deepfake, que é esse vídeo manipulado de inteligência artificial, que é quando aparece lá o rosto de alguém e aquilo é falso, né? Então, no Brasil, teve o crescimento de 830% desses vídeos circulando em vídeos na internet. Isso é metade dos casos da América Latina, acontecendo tudo aqui. E aí, algumas personalidades, como Pedro Bial, eles foram vítima, né? Porque usaram... Espero que não seja uma IA aqui sinalizando alguma coisa. E aí, o Pedro Bial, ele fez até um vídeo acusando a Meta porque estão usando a imagem dele para falar coisa, vender produto e coisa que não é ele, né? Então, as pessoas estão... A gente precisa ter toda uma alfabetização digital das pessoas para a gente começar a desconfiar de tudo que a gente vê. E a gente vai ter que começar a criar certificações de imagem autêntica, né? A gente vai ter que criar são caminhos de para onde o mundo está indo. E aí, o que já se fala muito também é numa internet onde o conteúdo ele vai ser mais conteúdo autogerado do que o conteúdo de humanos produzindo ela, né? E aí todo mundo já ouviu falar na palavra spam, né? Que é aquele lixo que fica no seu e-mail, que é um monte de coisa que você recebe lá que você já nem olha mais. Dentro da lógica de inteligência artificial, a gente tem o slop,
que é o lixo da inteligência artificial, que é momentos que a inteligência ela sai produzindo coisa, ela cai numa lógica de alucinação e ela faz um monte de coisa. Então, o Facebook está virando uma rede social cheia de slop, né? Tem um monte de robozinho lá interagindo com... hoje tem um grupo, né, etário, né, mais avançado que está lá, que às vezes não consegue distinguir. Então, recentemente, teve até um meme chamado Jesus Camarão, que são esses aqui, que é... O Facebook começou a criar imagens de Jesus mixado com um camarão, e aquilo foi sem fim, aquilo foi dando engajamento, foram criando mais. E é isso, assim, sabe? É como se fosse uma praga online que cria ali uma sequência de imagens, né? E aí a gente vai lidar com uma série desse tipo de conteúdo. Isso rola para música, né? O Spotify teve que tirar do ar uma dos provedores de música que tinha playlist lá dentro, porque um monte das músicas que eles estavam criando não eram músicas feitas por humanos, eram criadas por inteligência artificial e não eram sinalizadas. Então, tinha voz humana, tinha tudo. Então, é muito rentável, porque não precisa mandar dinheiro para o artista, né? Você cria ali a música, as pessoas estão ouvindo e você não sabe, né? Então, tem muita regulamentação e muita coisa que a gente vai ter que definir, né? Inclusive, já estão criando, acho que ela está... A Carla falando que ela escreveu um artigo e ela falou, nossa, e se eu mandar esse artigo para um lugar e achar que eu fiz com inteligência artificial, né? Então, em breve, você vai ter que ter algum lugar que você bota teu artigo ali e você vai ter not by AI, sabe? Assim, isso aqui é 100% humano, né? A gente vai ter que ter um selo de verificação de que algo não passou e vai ter um valor diferente, alguma coisa que é 100% humano nesse sentido. Enfim, gente, trouxe aqui uma série de tendências mais com esse tom de provocar, né? Assim, o estudo é muito grande, não dá para a gente dizer para onde vai em cada ponto, mas em cada uma delas a gente tem algumas provocações, né? Não é sobre, eu vou usar, eu não vou usar, mas é sobre para onde o mundo está indo, né? Vai ter um efeito colateral. Então, eu vou querer que me tratem tão bem contra a minha máquina, contra o meu robô, contra a minha Alexa, né? Eu vou ficar pensando sempre em como otimizar tudo, né? A gente vai perder paciência para qualquer trabalho operacional que a gente fizer. A gente vai querer sempre a máquina ajudando a gente a imaginar. Então, eu quero, sei lá, em vez de quando eu compro uma coisa online lá, eu vou ter que apertar um botão e ver como é que a roupa fica em mim, porque eu vou colocar lá no provador virtual que simula a minha realidade, né? Eu vou querer já que me digam tudo que eu gosto, porque eu gosto que a máquina já saiba ali, né, como que eu tô, né? E, enfim, e vai ter esse movimento de rejeição da gente pensar que tá legal o seu robô, mas vamos resgatar a nossa humanidade, vamos ir para um lado, né, onde aqui tudo é 100% humano. E é muito estranho que a gente tenha que trazer selos para coisas e atividades que são 100% humanas. Enfim, fica o convite para quem quiser. Aqui a gente deixou o QR Code para quem quiser baixar o estudo. Tem tudo completo. Tem alguns outros estudos também que a gente tem da Consumoteca. Tem o nosso podcast, que a gente fala, e acho que o último episódio, inclusive, foi falando um pouquinho mais desse estudo. Mas, assim, eu espero não ter dado mensagens pessimistas. Eu acho que aqui é mais a gente trazer um balanço. E é um assunto que não adianta a gente gostar ou não. Acho que ele vai chegar, né? Então, é melhor que a gente esteja preparado para o que vem por aí. É isso, obrigada. Pode abrir. Estamos com tempo? Gente, vocês querem fazer pergunta? Léo. Tem mais uma para... Olá. Pode ir? Pode. Tudo bom? Tudo bem. Muito interessante. E a questão como, na verdade, hoje também, a inteligência artificial, como você mostrou, o caso dos bots que já estão, né, criando tantos memes, né, e imagens artificiais. E eu li uma notícia recente que isso já está gerando também um impacto no mundo físico. Parece que já há uma estimativa que cerca de 30% da navegação da internet hoje em dia é consumida por bots. Então, em termos de energia para manter, né, todos esses servidores e tal, isso, né, qual é o limite disso e o impacto que isso traz? Ambiental, né? Ambiental, em termos de sustentabilidade, porque são servidores que precisam ter muito ar-condicionado. E, ao mesmo tempo, você também mostrou a questão, né, do quanto isso acaba influenciando o psicológico. Eu vi uma
um podcast de uma artista chamada Stephanie Dinkins, onde ela criou uma inteligência artificial baseada nas memórias da família dela, sendo ela uma artista negra americana, norte-americana, e onde ela colocou ali as memórias da família dela, assim, os pais, os tios e tal. A mãe dela faleceu quando ela ainda era criança, e ela relata, por exemplo, um caso dela, um dia está fazendo perguntas e tal para essa AI, que está lá cheia das fotos e diários que ela pegou, né? A família dela tem uma prática de diários e tal, e a própria inteligência falou assim: estou triste. E ela falou assim: nossa, mas a minha família sempre foi, né, muito feliz e tal. E aí eles foram perceber que foi o dia que a tia dela soube, né, do falecimento da irmã e tal, da mãe dela e tal, e relata que foram dias, né, muito tristes por conta disso, e ela começou a repensar e a pesquisar coisas que ela nem sabia da família dela. Então, o quanto, na verdade, pensando nas gerações alfa, beta, o que ainda vem por aí, esse uso cada vez mais vai começar a influenciar decisões, e no sentido de onde que entra a regulação. Onde que entra o limite entre a gente pesquisar coisas, ou copiar coisas, ou a criar coisas? Como que a gente vai, de fato, pensar esse limite entre o pessoal, o artificial, se é que ele vai existir? Sim. Eu queria ter a resposta de milhões, assim, até porque aí vai em cada questão, né, em cada lugar, a gente tem que regulamentar tudo, né, o uso dela em todas as esferas da vida, né, porque tem isso, tem o potencial que pode ser explorado. Olha que interessante você criar uma memória e resgatar, né, a gente aqui que trabalha com memória, então, para a tua família, mas até onde vai, qual o limite ético disso? A gente está tendo essas primeiras experiências que são quase cobaias de teste, para que as coisas se regulamentem. Até hoje a gente está regulamentando o direito digital, né? Discurso de ódio na internet. As leis são muito recentes. Precisaram acontecer muitos casos, infelizmente, geralmente é assim, né? Precisa acontecer um grande caso catastrófico para que aquilo vá avançando. Então a gente vai ver, inclusive na área jurídica, e eu acho que quem está estudando isso, esse direito dessa parte que já cresce muito no digital, qual que é o limite, né? O que é uma patente, o que é uma autoria, onde que a máquina ela entra. Se debate muito essa questão da ciência da máquina, né? Até teve um cientista do Google que foi afastado, e teve uma história porque ele estava conversando com a máquina, e a máquina disse para ele que tinha consciência. Mas o quanto que a máquina é treinada para nos dizer que tem uma consciência, sabe? Aí a gente entra num embate filosófico de filme de ficção científica, que é isso, a gente está nesse momento e não acredito, por tudo que a gente lê, que vai ser simples e vai ser uma questão de 1 ano. A gente vai passar os próximos anos, talvez a nossa geração inteira aqui vai passar vendo esse debate dos usos disso e da gente ter que ir mediando. Então, que nem tela, né? Agora a gente está vendo nessa geração as primeiras crianças tendo acesso à tela. E agora está tendo esse debate do até onde pode, não pode, usando na sala de aula. Então, acho que a gente agora vai ver o uso experimental e para começar a ter as regulamentações todas acontecendo. Oi. Oi. Então, eu estou trazendo uma pauta um pouco que é uma dúvida minha, na verdade, porque a gente fala muito ainda sobre etarismo e acesso à internet. Tem muita gente ainda que não tem acesso à internet, principalmente uma população mais pobre, e pessoas mais idosas que já não conseguem usar os bots e os aplicativos. E quando a gente fala da IA, a gente fala cada vez mais de trazer, como é que eu vou botar isso, pessoas com mais acesso e mais dinheiro, né? E começando a tirar uma parte da produção da galera que está ali, né, na base. Então, assim, a minha dúvida, na verdade, é se dentro desse estudo a gente tem alguma preditiva de como isso pode ser visto ou resolvido, tratado de alguma forma, porque, assim, além de eu ter trabalhado com crianças e tudo mais, a gente vê o acesso à tela, mas a gente vê uma comunidade de pessoas com mais dinheiro, mais poder aquisitivo, que têm esses acessos, contra crianças que talvez nunca vão ter acesso dessa maneira, contra idosos que não conseguem mexer dessa mesma facilidade, e como eles ficam no mercado de trabalho para o futuro e talvez para uma realidade agora atual, sabe? Eu não sei se isso, eu sei que é uma questão muito difícil de prever, mas se tem alguma coisa dentro desse estudo que fale sobre isso. Não, a gente passou por alguns pontos do que a gente estudou, que o primeiro, de fato, vai ter um abismo de
quando a gente fala de desigualdade social também, de quem está acessando isso, né, de quem cresce com certas ferramentas do que quem não tem. Quando a gente pensa na questão etária, a tecnologia ali do mexer, do manusear, sempre foi uma barreira. Mas o que a gente está vendo é que a assistente de voz está tendo uma entrada muito grande, tem sido muito testado para uma questão de terceira idade, de longevidade. Então, a gente vê até viralizando um monte de... Outro dia era a idosa que colocou a Alexa para rezar o terço com ela todo dia. Tal. Porque assistente de voz é muito mais fácil, né? Você não tem alguém para te colocar ali. Então, aquilo te lembra de tomar remédio, te ajuda. Então, vai ficando mais acessível. Mas é claro que isso ainda tem um custo, né? Para quem que isso vai. Então, fica localizado. Eu não sei como você está... Se eu respondi a sua pergunta no sentido de como solucionar, que você trouxe... Se esse abismo ele é previsto mesmo, assim, nesse contexto, porque eu vejo hoje muita gente usando, né, a questão do assistente de voz e tudo mais, mas justamente essa parte do o quão isso vai ser de desigualdade social, sabe, para as pessoas, eu acho que seria mais nesse sentido, sabe? Sim. Tem o estudo do desigualdade em relação ao acesso, mas também a gente tem os estudos que a gente cada vez mais vai tá reduzindo a cada ano. Né? Com a pandemia, teve uma aceleração muito forte ali da entrada de digitalização das pessoas. O auxílio emergencial fez isso também pelo Brasil, tem muitos os dados. Então, as pessoas estão se digitalizando, e à medida que a gente vai tendo mais longevidade, a gente tende a ter gerações que vão ser todas digitalizadas, né? Então, o acesso, assim, de entender o letramento mínimo, as pessoas vão ter. Agora, o acesso aos gadgets, sim, hoje a gente vai criar uma nova camada de desigualdade, né? Que é quem acessa, né? Toda a tecnologia no início ela não é acessível, né? Então, como que isso chega? Os bots de conversação, como o ChatGPT, já tem o do Google, o Gemini, tem outras também que estão ali acessíveis, mas, né, produtos, robôs, né? Toda essa questão, isso hoje o pet robô é uma fortuna hoje, né? Então, ter acesso a tudo isso, você vai criar mais uma camada de distinção social, né? De quem acessa, de quem tem ali, para quem não tem. Obrigada. Marina, achei maravilhosa a sua pesquisa, a sua apresentação, parabéns. Acho que ali no início você fala muito sobre essa fadiga até mesmo das palestras de inteligência artificial, dos debates, que ficam muito naquela coisa do, resgatando lá o Humberto Eco, apocalípticos e integrados, né? Uma parte da sociedade muito apocalíptica é o fim, né, da humanidade, vamos estar entregues às máquinas, estamos abrindo mão da nossa humanidade. E, por outro lado, um segmento muito exageradamente otimista, e a gente ouve muito aquelas frases de agora todo mundo vai ser um CEO da sua própria vida. A gente vai usar a inteligência artificial para se libertar das tarefas que são repetitivas, braçais e tal. A gente vai ter um assistente ali e todo mundo vai virar aqui um manager, uma pessoa que só escreve um comando num prompt, né? Então, acho que é muito interessante quando vocês trazem essa quebra, né? Vocês não estão nem num lado nem no outro, vocês estão observando como realmente as pessoas estão, as empresas e as pessoas estão interagindo com essas novas possibilidades, né? E eu acho que aqui é um terreno muito exploratório. E pegando carona na última pergunta, que como acho que toda nova tecnologia ela ainda está numa fase de adoção, e essa fase de adoção ela é irregular dentro da sociedade até que ela seja mais massificada. Então, assim, queria só dar esse parabéns, adorei, Obrigada. Achei incrível. E, enfim, vontade de ouvir muito mais aqui da pesquisa como um todo. Que bom. A ideia é essa, assim, esse estudo é para a gente mensurar os sinais, né? Não dá para eu dizer, vai para cá, é tudo muito projetivo e também não é cair naquele lugar de guru, seremos isso, aquilo. Mas para a gente entender futuro, é onde as pessoas estão imaginando e estão propondo solução, né? Então, onde esses testes vão dar, né? E aí dá para problematizar cada pontinho, né? Assim, porque a tecnologia ela já entra num mundo que está cheio de problema, ela vai resolver um e potencializar outro, né? Não é a tecnologia que... Então, quando eu falo de vieses, não é a tecnologia que criou o problema dos vieses. Os vieses eles vêm antes da tecnologia, eles já existiam no mundo. Então, como é que a gente vai usar isso para potencializar ou não? Então, até o que você falou viralizou outro dia na internet, eu não lembro o nome da pessoa que falou, foi uma artista. Ela falou, eu não quero a máquina para pintar o meu quadro e fazer arte por mim, eu
quero ela lavando minha louça, sabe assim? Eu quero ter tempo para ser artista e não a máquina fazendo texto no meu lugar. Então, eu quero poder ir para esse lugar. Existe um lugar mais utópico dessa coisa que, vamos otimizar o nosso trabalho e a gente vai poder gastar o nosso tempo, né, fazendo o que a gente quiser. Mas a gente sabe que no mundo da produtividade sempre vai se criando mais demanda, né? Então, como que a gente vai... E na fase que a gente está hoje, nada é assim, a máquina faz sozinho, né? Tem as alucinações, a máquina fala uma besteira, né? Então, você tem que ter... O próprio ChatGPT, ele avisa, checa essa informação, eu não te dou 100% de segurança. Mas é como que você otimiza, de fato, enfim, Marina, essa fase. Eu acho que, assim, você trouxe um ponto aqui no início, que é o seguinte, toda tecnologia para realmente... entrar na sociedade, ela precisa primeiro das pessoas, dessa adesão maciça. Sim. Que a gente viu só na virada do ChatGPT, porque até então as discussões de inteligência artificial eram muito teóricas, laboratoriais, muito dentro de um meio ali de inovação, de eventos de inovação em laboratório. E aí eu entendo também que você traz que esse solo fértil da nossa cultura atual é a obsessão por otimização, por performance, por velocidade. Então, assim, isso eu queria ouvir de você. Por um lado, existe um discurso muito integrado e muito otimista de que a gente vai poder ser, né, os artistas, né, dessa nova sociedade, porque as tarefas mais duras vão estar sendo feitas pelas máquinas. E, por outro lado, a gente vê essa popularização da inteligência artificial trazendo ainda mais avalanche de informação e, com isso, ainda mais velocidade e aceleração na nossa cultura atual. Então, eu acho que a questão de tempo e aceleração é uma fricção. Atravessa. E a gente, às vezes, vai ganhando tempo no trabalho, mas a nossa vida pessoal está virando um trabalho. Você tem que gerir a tua vida pessoal, você tem que gerir teus dados. Hoje, tudo seu é um dado, é uma senha. Assim, eu queria que alguém organizasse meu computador com minhas senhas, meus documentos. Qual vai ser a inteligência artificial? Porque, às vezes, você quer marcar um médico, isso... Toma teu tempo, você quer ali. Marina, então, eu vi hoje tem uma esse pessoa lado num também. Grupo que eu participo perguntando assim: alguém tem um personal organizer para o meu computador e meu celular? Mas era sério. Eu falei, já existe esse serviço, alguém vem na sua casa e organiza suas pastas no como. Não é possível isso, não é possível. Porque tudo nosso está numa nuvem hoje, tudo está no digital, e parecia que era mais fácil, mas hoje é 50 mil senhas, 50 mil acessos. Você tem que... Então, isso também leva um tempo para você gerir. Você, às vezes, quer cancelar uma conta. Para você fazer isso, é um trabalho que você tem que fazer. Então, a gente ganha no lado e parece que tudo, é um checklist de coisas que é sintomático do nosso tempo. Acho que a gente dá... Não sei onde vai dar ali, assim, a gente já está vivendo uma era de burnout, de ansiedade, mas acho que a gente já vai ter uma evolução quando a gente olha esses aplicativos todos surgindo aí. Mais perguntas? Bom, acho que é isso. Parabéns, muito obrigada por estar aqui gente. Com a gente.